Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nesse vídeo eu vim mais com uma forma de desabafo, né? Nesse específico eu não tô trazendo limpeza, receita, entre outras coisas que eu costumo gravar. Então hoje eu vim mais de uma forma de desabafo mesmo, né? Porque, tipo assim, nós gravamos, né? Toda pessoa que faz vídeo para YouTube não mostra aquilo ali na realidade. Então, para quem já me acompanha, vê que sempre eu costumo começar os meus vídeos na parte da manhã e muitas vezes quando eu termino já tá à noite, né? Tiro mais pelos de limpeza. As pessoas veem, porque tá sempre nas janelas, então às vezes tá claro. E às vezes quando eu vou finalizar o vídeo já tá à noite. Por quê? É por causa de barulho, né? Nós temos que ver barulho, fechar janelas e entre outras coisas a mais. Então, esse desabafo hoje é referente justamente a isso. O meu apartamento, eu acho ele maravilhoso. Ele é da minha casa, minha vida, e eu tenho orgulho do meu apartamento, né? Eu gosto dele, tudo que tem dentro do meu apartamento eu gosto. Foi conquistado com muito sacrifício, muito suor. Eu sou mãe solo, né? Talvez eu nunca tenha dito isso aí nos vídeos, mas eu sou mãe solo de 3. Eu tenho um menino que faleceu aos 21 anos. Eu nunca quis trazer essa questão e prefiro continuar, mas enfim, como eu tive 3 filhos, eu não posso deixar de incluir, né? Até porque eu tive a gratidão de ser mãe dele até os 21 anos. Tenho a Maria Eduarda, que todos já até conhecem, que ela já apareceu algumas vezes, outras vezes ela ajuda, mas não gosta, ela não gosta de aparecer. Respeito, não concordo muito, porque eu sempre quero que ela apareça, mas ela, mãe, não, eu não gosto, sei o quê, mas ela já me ajudou bastante, dobraduras, mesmo não aparecendo sempre o rosto. Tenho a Maria Luísa, de 14 anos, que também já apareceu em alguns vídeos, né? E o ponto mesmo que eu quero chegar é o seguinte: a experiência de morar em um apartamento. Eu sempre morei em casa, sempre. Desde a fase de criança, eu nunca havia morado em um apartamento. Então, eu fui sorteada, né, no programa Minha Casa Minha Vida, na época, já são 9 anos isso. E recebi, muitos desistiram por algum motivo, não queria, por causa do lugar, porque é longe, mas eu abracei o meu com todo o carinho do mundo. Muitos viram aqui as minhas aquisições. Eu vim morar aqui, eu só tinha o fogão, eu não tinha geladeira, né? Eu trazia um cooler, esses cooler que a gente bota latinha de refrigerante, latinha de cerveja, era onde eu trazia gelo e colocava ali dentro, colocava garrafas de água pra gente ir bebendo água, né? Eu não tinha cama, as meninas não tinham camas. Eu comprei colchões infláveis, dormimos muito tempo, mais de 1 ano no colchão inflável. Depois eu consegui fazer a aquisição da cama das meninas e quem passou a dormir no colchão inflável foi eu, né? Nós não tínhamos guarda-roupa, guardávamos roupas em bolsas, em caixas. E depois, com a graça de Deus, eu consegui fazer a aquisição do meu guarda-roupa, né? Eu até adquiri um que deu problema, aí eu reclamei, fui ressarcida, comprei um outro maior, aonde a roupa das meninas era compartilhada no meu guarda-roupa. Passou-se um tempo, eu consegui adquirir a minha cama, né? Aí aquele colchão inflável, eu já... na realidade, ele até furou
e o outro eu nem me recordo do que foi feito. E assim, aos pouquinhos e pouquinhos, eu fui adquirindo. Todo mundo viu quando eu adquiri o meu armário da cozinha, que para mim foi, nossa, foi assim a coisa mais maravilhosa, né? Eu desejava muito isso aí. E, enfim, montei meu apartamento. Então, eu sou apaixonada e tenho maior gratidão por tudo que eu conquistei até aqui, né? Tudo. Mesmo sozinha, mesmo sem ter ajuda, né? De ser do trabalho e aquela aquisição de formiguinha, um dia você adquire um, termina de pagar para adquirir outro, e assim eu consegui mobiliar meu apartamento do jeitinho que eu queria. Ainda não está assim 100%, mas 95% ele já está do jeito que eu quero. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Então eu tenho muita gratidão a Deus. Muito, 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 eu sou muito grata, né? Às vezes a gente se esquece de agradecer, a gente só quer. Eu também só quero, né? Porque sou ser humano, isso faz parte do ser humano, eu acho que é um defeito. Mas todos os dias, quando eu me deito, eu me levanto, eu sempre agradeço pela saúde, né? Agradeço pela saúde das minhas filhas, porque não é nada fácil. A Duda hoje faz faculdade, né? Ela faz engenharia química, que também foi assim um sacrifício, né? Para tentar manter o colégio dela, porque com toda a luta eu procurei manter ela num colégio particular, porque, enfim, ela já estava nesse colégio e eu queria que ela concluísse, porque eu na infância tive muita mudança de escola e talvez isso tenha me atrapalhado bastante, né? Eu mudei de estado, eu morei em Fortaleza, estudei lá, depois eu voltei para o Rio novamente, e aí, enfim, a pessoa acaba se perdendo, perdendo aquele gosto, o incentivo, e eu quis manter, né? E é isso. A Maria Luísa continua também, a Maria Luísa está na escola, que é a minha mais nova de 14 anos, então, mas agora já está no ensino médio, e está fazendo o técnico de enfermagem, porque ela é técnica, né? Ou é informática ou é enfermagem. A Duda fez informática, mas a Maria Luísa quer para a área da saúde. Se é esse que ela vai seguir futuramente, não sei dizer, só a Deus pertence. Eu espero que ela siga uma carreira também boa para ela, né? Porque eu costumo dizer para minhas filhas que se esforcem, dê o seu melhor, porque todo mundo tem seus sonhos, né? Eu também já tive meus sonhos, foram um pouco frustrantes, mas eu tive... Bom, pessoal, peço desculpa, vocês vão ver alguns cortes aí, mas vou logo no ponto, fugindo um pouquinho daquele gancho, não fugindo, porque isso também está relacionado. Como eu disse no início, eu nunca morei em apartamento. A minha vida inteira eu morei em casa, né? Antigamente, né, quando eu era criança, adolescente, as casas tinham mais espaço, quintal. Hoje em dia está muito tudo compactado, né? É uma casa em cima da outra, mesmo que não seja em comunidade, seja em bairros comuns, mas é tudo muito, tá muito tudo compacto. Você tá sempre do lado da outra pessoa. Eu acho que isso hoje em dia acaba causando a maior parte dos atritos entre as pessoas, essa proximidade, né? Porque nós temos atrito com os nossos parentes, com nossos familiares, imagina com pessoas diversas, que a gente não sabe o comportamento, enfim. Hoje em dia, se você pisar no pé da pessoa, você tem que pedir desculpa àquela pessoa. No lugar dela pedir desculpa, né, você tem que pedir desculpa, perdão, quase que se ajoelhar. Hoje em dia está sendo dessa forma.
E, como eu disse, eu moro em um apartamento, do Minha Casa Minha Vida, né? Não estou dizendo que todos não, porque os apartamentos são excelentes, são de melhor qualidade. Olha que eu já trabalhei como corretora de imóveis e já vi apartamentos assim em lugares top que são menores do que o meu apartamento, mal divididos. Então o apartamento é excelente, né? Mas esses lugares, eu vou citar aonde eu moro, né? Aonde eu resido. São lugares que não tem regras. Não é como um apartamento assim de luxo, né? Que você tem aquelas ordens. Ó, a hora do silêncio a partir de tal hora. E eu acho que nem estão respeitando tanto, nem nesse quesito, né? Mas aqui o que me deixa assim muito triste mesmo, é a falta de hombridade, né? A falta de empatia para com o outro, de empatia mesmo. Porque assim, eu acho que o que você não quer para você, você não quer para outros, não é isso? Porque assim, eu tenho 2 filhos atualmente, como eu disse para vocês. Eu, quando vim para esse apartamento, já são 9 anos. Eu vim desde o dia da entrega das chaves. Eu fui a primeira moradora aqui do meu bloco, a primeira. E as pessoas depois foram saindo, foram vindo outras, foram saindo, foram vindo outras. Hoje em dia, do lado do meu apartamento, tem um comércio, uma barraca, né? Bar. Não sei se eu denomino como bar, barraca, do lado. É um outro apartamento, do lado, né? Que provavelmente ao fundo aí, vocês irão escutar barulhos, enfim. E vou recorrer ao síndico. Não adianta, né? Não adianta. Às vezes tem som, aí você tem que competir, ou seja, eu tenho que botar a televisão no máximo para poder tentar ouvir, porque o som está do meu lado. E é sabido, né? Quem mora em casa geminada, quem mora em apartamento, principalmente esses apartamentos que é um ao lado do outro, vizinha mesmo, a parede que divide, né? Um do outro, o que você fala em um lugar, no outro está se ouvindo. Então, esse é um ponto que eu jamais moraria outra vez em apartamento, né? Por isso que não adianta falar, pedir, porque não vai adiantar, não vai mudar, você vai se indispor, você pode colocar até a sua própria vida em risco, porque as pessoas estão desse jeito, né? As pessoas, isso eu digo em geral, né? Eu estou dando um exemplo da onde eu moro, mas está em geral. E vou ser bem sincera a vocês. Hoje, a minha vontade, já que não pode pegar o apartamento, colocar nas costas, né? E botar ele em cima de uma caminhonete e sair por aí, levando. Eu pretendo ainda morar em uma casa, né? Eu moro no Rio. Acho que eu já disse em outros vídeos, eu moro no Rio de Janeiro. Mas eu tenho desejo de sair do Rio. Eu tenho muito desejo de sair do Rio. Por quê? Por que você quer sair do Rio? Não gosto do Rio? Eu, sinceramente, hoje em dia, eu tenho receio de andar nas ruas do Rio de Janeiro. Seja em qual bairro for. Seja no bairro da Baixada Fluminense, seja na Zona Norte, na Zona Sul. Não tem hoje em dia lugar seguro no Rio de Janeiro, né? Nós vivemos prisioneiros dos nossos próprios medos, infelizmente, né? Acabou aquele direito de ir e vir, porque você sai, mas não sabe se você volta. Isso é qualquer lugar do mundo. Eu concordo que é qualquer lugar do mundo, mas igual ao Rio,
tá assim muito difícil, muito difícil. E eu tenho as duas meninas, né? A Duda vive da faculdade para dentro de casa. Duda, vamos ali. Ah, não quero. E acaba isso desencadeando, tipo, um certo pânico, né? Um certo medo. E elas estão começando a vida agora, né? Eu que já vivi, que já passeei, né? Já morei fora do país, morei 1 ano na Espanha, viajei para outros estados, né? Eu trabalhei numa empresa por 17 anos e todos os dias eu saía de casa 4 da manhã. 5 horas da manhã eu estava andando pelo centro do Rio, né? Sozinha. E vinha. Hoje em dia eu estou em casa, né? Trabalhando com a internet e tomando conta das minhas filhas, porque quando a Maria Luísa nasceu, eu já trabalhava nessa empresa. E quando ela nasceu, eu fiquei de licença, depois coloquei numa creche, continuava na empresa, então eu não dei aquela atenção assim devida de todos os dias. Eu chegava, eu saía de madrugada, ela estava dormindo. Eu chegava à noite, ela estava dormindo, né? E a Duda também. E muitas vezes eu trabalhei sábado, domingo, feriado, porque eu trabalhava num call center, né? E call center era considerado, que hoje em dia nem tantas pessoas trabalham de home office, mas eu sempre trabalhei presencialmente. Na pandemia eu trabalhei toda a pandemia. E então, logo no começo, quando eu ingressei na empresa, eu só tinha uma folga por semana e um domingo, que é obrigatório por lei, né? E então é isso. Hoje em dia, né, teve um corte, a empresa foi para recuperação judicial e eu dei então uma opção por estar em casa e criando conteúdo da minha receita, do meu dia a dia, da minha rotina, porque é uma coisa que eu gosto, né? E olha que eu nunca quis ser atriz, hein? Mas eu gosto de fazer, eu gosto de estar compartilhando. E então é isso aí, né? O que eu tenho para dizer é isso, que se vocês forem adquirir apartamentos, pense bem se você tem aquela condição psicológica moral. Primeiro porque você está dentro de uma caixa. Você não tem um quintal para você circular, né? Quem gosta de pet, eu acho muito difícil de manter um pet dentro de um apartamento. Eu creio que seja dessa forma, né? Então, para quem quer mais liberdade, para quem quer, quem gosta de plantas, entre outras coisas, planta você até consegue cultivar algumas em apartamento, que eu já cansei de mostrar. Eu já cultivei pimentão, eu ainda continuo com as minhas plantas, mas é uma coisa totalmente diferente da casa. Você não tem aquela liberdade que a casa tem, né? E é tanto que as minhas filhas, quando as pessoas começaram a vir para cá, foi vindo mais gente, mais crianças, que aí eram as crianças com pipa, eram crianças correndo para um lado e para o outro. O que eu fiz? Eu peguei a bicicleta das duas, a da Maria Luísa eu vendi, e a da Maria Eduarda eu levei para casa de um parente meu, aonde ela faz uso muito esporadicamente quando está lá no final de semana. Mas eu não gosto de perturbar ninguém. Só que não acontece dessa mesma forma, entendeu? Eu não permito que minhas filhas pulem aqui, porque se você pula no seu piso, você parece estar pulando na cabeça da pessoa que está morando no andar de baixo. Só que nem todos seguem essa mesma regra, né? Eu procuro, quando faço minhas coisas, se eu vou usar uma parafusadeira, uma furadeira, eu procuro usar no máximo até 5 horas da tarde, porque depois é hora de descanso. Procuro não usar final de semana, que às vezes a pessoa está descansando. Então, sempre o que eu procuro fazer
é na parte da manhã. Mas não é uma regra, né? Não, nós somos uma exceção, não funciona dessa forma. Então, pessoal, eu vou deixar bem claro que quando eu falei da Minha Casa Minha Vida, tem muitas pessoas que moram em condomínio Minha Casa Minha Vida. Então, não me interprete mal, nem essas pessoas, nem outras pessoas. Eu não estou falando da condição de ser Minha Casa Minha Vida, porque eu tenho muito orgulho. Voltando aqui, gente, para refazer o final do vídeo, porque no finalzinho mesmo, né, o telefone descarregou e quando a Duda foi ver, ele estava descarregado. Então, a parte final, o final do vídeo, não foi gravado. Então, vou refazer aqui. Não sei se vai ficar da mesma forma do que eu tinha gravado, porque, né, às vezes a palavra, você fala uma coisa, não vem mais aquilo, enfim. E provavelmente vocês estão escutando um funk, mas é do comércio que eu falei, que é aqui ao lado, é literalmente ao lado. Essa paredezinha aqui, onde tem um espelho, do outro lado é outro apartamento, que é onde é o comércio, né? Agora tá até um pouco mais baixo, acho que baixaram, não sei por qual motivo. Mas ali começa de 7 horas da manhã já está. Aí dá uma baixadinha, daqui a pouco aumenta e assim vai, segue o baile aí o dia todo. Então, eu estava finalizando falando que eu trabalhei de CLT por 17 anos. Hoje em dia eu me dedico ao meu canal, não 100% assim como eu gostaria de estar, né? Porque muitas coisas mudaram, eu não fico aqui assim, mas tão direto, porque eu estou ficando no outro local, que fica próximo ao colégio da Maria Luísa, então eu estou economizando em dinheiro de passagem, né? Eu não trabalho mais hoje em dia de CLT, a empresa que eu trabalhava, ela está em acordo judicial, eu estou atrás de receber os meus direitos ainda através de justiça, e sabe que essas coisas não são fáceis, não são tão rápidas. Se a empresa está normal, sem acordo judicial, ainda mesmo que demore, é um pouco mais rápido. Mas quando ela encontra-se em acordo judicial, tudo é mais difícil, né? E como eu já disse, eu tenho um sonho, um desejo de morar em uma casa. Segundo, sair do Rio de Janeiro, isso é um fato, porque eu busco segurança, né? Pelo menos para você, o direito de você ir e vir. Com isso eu não estou dizendo, tá pensando que outras partes do mundo, de outro estado, é tão diferente? Não, gente, não é. Eu sei que a violência está por todo lugar. Todo lugar tem violência. Tem violência no Brasil, tem violência na Europa, tem violência nos Estados Unidos. Todo lugar tem a sua, né, a sua violência. Mas o Rio de Janeiro, para quem mora aqui, né, tá assim muito complicado. E não é assim dizer, é só no ponto X que tá ruim. Você não anda no ponto X, você vai pro ponto Y. Não tem isso, né? Antigamente dizia muito, é Baixada Fluminense, Baixada Fluminense. Sempre, né, jogaram tudo na conta da Baixada Fluminense. Mas a Baixada Fluminense continua ainda no ranking, né? Só que hoje em dia não é só a Baixada Fluminense. Hoje em dia é a Zona Norte, é a própria Zona Sul, que é o cartão postal dos visitantes ao Rio de Janeiro, é onde as pessoas são atraídas, né? Porque falou Brasil, a pessoa simula Brasil a Rio de Janeiro. Então todo mundo quer vir conhecer o Cristo Redentor, que é lindo, belíssimo, tá de braços abertos, o Pão de Açúcar, né? Mas para quem mora
né? É muito complicado. Se você vai trabalhar, às vezes tem decorrência nas vias públicas, que é o trajeto das pessoas de ir e vir. Aí fica aquele, sabe, aquele perrengue. Então eu busco um pouco mais de tranquilidade, não fugindo totalmente da violência, que é o que eu digo para vocês, né? A violência existe em todo lugar, mas tem lugares que tá menos, que você pelo menos tem o direito de ir e vir, né? Nas ruas, você pode ir a um parque, pode ir a enfim, algum lugar assim. Eu e as meninas aqui, nós gostamos muito de parte de natureza. A gente gosta de parque, de praia, né? Não falo caminhada porque nós não fazemos trilha. Então, nem sei dizer se vamos gostar ou não, porque não estamos acostumados a fazer trilha. Mas gostamos assim de paisagens naturais, né? Isso é o que nós gostamos. Não também que não gostamos é o shopping. Adoramos também o shopping. Mas entre shopping e paisagem natural, aqui em casa nós somos muito mais para paisagem natural. Então é isso, a gente só quer o direito de ir e vir. E quando eu falo da minha casa, minha vida, eu não estou englobando, mais uma vez, pelo amor de Deus, eu não estou englobando todos. Eu estou falando específico da minha vivência, do local aonde eu moro, porque eu já visitei outros e sei que é diferente, a rotina é diferente, mesmo sendo minha casa, minha vida, baixa renda, né? Porque tem vários modos de minha casa, minha vida. Tem aquela parte que o governo libera para você poder fazer aquisição de outros imóveis. Não, eu estou referindo aqui os primeiros Minha Casa Minha Vida, que foram casas, apartamentos, que é da renda baixa mesmo, né? Então eu já conheci outros e são diferentes. Cada um é diferente do outro, né? A sua vivência. Mas eu estou passando a minha vivência, o que eu vivo dia a dia. E outro ponto também é sobre as gravações. Como eu já disse, né, eu não estou aqui no apartamento diariamente. Eu estou vindo aqui no final de semana, quando é feriado assim prolongado, férias, e venho aqui para molhar minhas plantas, porque minhas plantas continuam aqui, o meu apartamento continua aqui, tudo está aqui, mas aonde eu estou, eu ainda não gravei assim, receitas. Por quê? Porque, primeiro, que a Maria Eduarda está fazendo, tá em época de prova. E, mas precisa da Maria Eduarda para gravar o vídeo? Não, não preciso dela. Posso botar o tripé, isso aí eu sei organizar ali. Boto um bonequinho sentado aqui, ver se tá ficando no bonequinho, depois eu venho. E assim vai indo, né? Se tá mal gravado, depois ela fala, isso aqui não tá bom, isso aqui não, né? Ela é a crítica do negócio, né? Ela fala, isso não tá. E a parte de editar. Então isso aí eu dependo dela, porque essa parte de editar eu não sei. Entendeu? Eu não sei fazer. Mas tudo a gente aprende. Sim, tudo a gente aprende. Mas assim, como o vídeo ele já tem um formato, né? Eu tô nessa peleja há 3 anos já. Eu ainda não sou monetizada, gente. Eu não sou monetizada. Eu tô galgando. Eu busco um sonho, né? Eu não trabalho mais de CLT, mas me dedico ao canal. O canal não é uma CLT, mas é uma ferramenta de trabalho também, né? Onde você se dispõe do seu dia, você começa, se você for fazer ali um almoço que em 3 horas está pronto, tudo aquilo, você vai passar quase o dia inteiro para ir pro ar, meia hora. Por quê? Porque você, tem que lavar aqui, ó. Aí vira a câmera.
Então, tudo é trabalhoso. Se engana quem pensa, né? Quem não é criador de conteúdo, que só acompanha. Ah, isso é muito fácil, ganhar dinheiro com o YouTube é a coisa mais mole do mundo. Não, não é não. É o mesmo trabalho, né? A única diferença é que o CLT, você tem todos os seus direitos. Você tem férias, você tem décimo, você tem salário mensalmente, você tem plano de saúde, plano dentário, tem todo aquele processo que a CLT proporciona a um trabalhador. E o YouTube, por mais que você se esforce, você, né, tem que estar sempre inovando para não cair naquela mesmice, você não tem tantos benefícios. E eu tenho 3 anos me dedicando ao máximo. Eu coloco a faxina, né? São misturinhas, coloco as receitas práticas, fáceis, simples para o dia a dia, nada assim complicado, nada sofisticado, né? Uma coisa bem assim, dona de casa mesmo, para ensinar pessoas que às vezes estão morando sozinhas, ou que a mãe sai para trabalhar, ou sai para fazer algum outro serviço, e a pessoa às vezes fica perdida. Eu estou dizendo isso, vou contar uma historinha aqui. A Maria Eduarda, eu conto a Maria Eduarda, porque sempre é a Maria Eduarda. Aí às vezes a gente fica rindo aqui em casa. Uma vez eu saí, fui fazer um extra aí fora, né? E tive que me ausentar no período da manhã, todinho. E Maria Eduarda, o que eu tinha deixado? Acho que nada. O arroz ela fez. O arroz, a gente até gosta muito do arroz da Maria Eduarda. Eu e a Maria Luísa amamos o arroz dela. Porque fica aquele arroz coladinho, que a gente não sabe, por mais que eu bote água no meu arroz, não fica. E ela diz que aprendeu comigo, mas não fica igual. E fica saboroso. Não que o meu fique ruim, mas o dela fica saboroso. Aí, uma vez ela foi fazer farofa. Foi lá no YouTube. Eu, Maria Eduarda, que farofa? A Luísa, quando eu chego, o livro. Mãe, a Maria Eduarda fez uma farofa. Ela tá ali, ó. Fez uma farofa que só tinha gosto de alho. Não entendi aquela farofa. Aí a Duda falou, não, mas a pessoa mandou botar leite. Eu, leite em farofa? Né? Leite em farofa? Aí tá as duas aqui morrendo de rir. Então, tem receitas minhas, eu ensinei fazendo ali uma farofa de cebola, por quê? Eu já fiz farofa de cenoura, né, que eu aprendi a fazer essa farofa lá em Fortaleza, porque eu amo farofa de cenoura, mas eu ainda não fiz aqui no canal, mas fiz a de cebola, que é a que eu mais uso, porque cebola a gente tem sempre em casa, né? A cenoura, às vezes, você fica meio restrita, às vezes você não tem, aí, não vou fazer uma farofa porque eu não tenho cebola. Não. Então, fiz essa de cebola que as meninas aqui adoram. Então, eu fiz por quê? Porque às vezes, farofa é uma coisa tão boa, todo mundo sabe fazer. Mas a Maria Eduarda não sabe. Agora ela sabe, mas ela não sabia. Né? O que mais? Macarrão. Macarrão, gente. Eu também não sou boa de macarrão, não. Entendeu? Não sou muito boa de macarrão, não. Eu nem gosto de fazer muito, mas assim, ele sai soltinho, sai saboroso, mas é uma coisa que eu evito. Né? E uma vez eu saí, quando eu cheguei, enfim, Duda fez um macarrão. Ok. Fez um macarrão com molho branco, maravilhoso. Quando eu cheguei, ela, mãe, fiz um macarrão com molho branco, vou botar pra você. Aí colocou. E eu comi, né? Eu comi, mas disse pra ela, tá? Sal, depois mais sal, tá isso, tá aquilo, disse os pontos pra ela. Aí ela, mãe, eu geralmente, quando cozinho macarrão, eu coloco um fio de óleo na água. Porque minha mãe sempre fez assim. Se é certo, se é errado, eu já ouvi dizer que é errado. Mas eu não sei. Eu sempre fiz dessa forma. Né? Esses macarrões que não são de massa fresca. E a Duda falou, mãe, a pessoa não falou pra botar óleo.
Ela mandou botar um macarrão. E o sal? Acho que nem sal ela botou. Porque o macarrão não tinha sal. Eu não sei que aquele macarrão tinha gosto. Aí o que eu fiz? Eu ia jogar o macarrão fora. Eu retemperei ele, fiz ali um molhinho com sazon. Eu geralmente gosto muito de sazon de legumes. Em qualquer coisa eu incorporo um sazon de legumes. Eu acho que tem baixo teor de sal. E então eu consertei. Então certas coisas que às vezes a pessoa fala assim, isso é uma bobeira, né? Quem não sabe fazer isso? Mas muitas pessoas hoje em dia não sabem. É por causa do corre-corre, é o dia a dia, né? Hoje em dia, né, como antigamente, que você ficava ali olhando para seus pais, né, para sua mãe principalmente, fazia ali a comida e aprendia e perguntava. Hoje em dia não funciona dessa forma, né? As pessoas não, né? Então, eu deixo os vídeos gravados para vocês e também como memória para as minhas filhas. Porque às vezes elas querem fazer, eu falo, vai lá no canal. Vai lá no canal que tá tudo passo a passo lá. E elas vão de boa. É bolo, né? É isso e aquilo. Por quê? Antigamente a gente tinha os caderninhos de receita, que eu até postei um aqui no pudim de Maria Mole que eu fiz. Eu sempre fiz aquilo ali. A minha mãe não cozinhava tanto, né? Minha mãe fazia o trivial que eu adorava. Arroz, feijão, bife, que naquela época a gente comia muito bife, que hoje em dia a gente nem come mais bife. Bife, batata frita e farofa. Farofa, minha mãe falava, quer farofa ou quer cebola no bife? Eu às vezes queria farofa, que era feita com aquela manteiguinha ali do fundinho do bife, e às vezes eu gostava de comer a cebola feita ali também, naquele fundinho, levava um pouquinho de pimenta do reino e vinagre que eu importava. Então essa era a especialidade que minha mãe sabia fazer e a especialidade que eu gostava. O resto eu fui aprendendo com a minha tia, que já nem se encontra mais aqui. E é isso, então eu tento passar dessa melhor forma. E então é isso, né? Eu tava aqui pensando, até tava comentando com a Duda, porque eu me assisto, né? Eu me assisto, eu gosto de assistir lá os primeiros vídeos. E muito engraçado que um dia eu cheguei de serviço, né? E sentei aqui no sofá, o sofá era até ali do lado da janela, me lembro disso. E eu falei assim, Duda, eu quero gravar pro YouTube. A Duda, oi? Eu falei, eu quero fazer um vídeo pro YouTube. O que eu preciso? Ela, mãe, você tem certeza? Porque ela já, né, assistia, essas meninas mais novas agora, já assiste, ela assistia pessoal do nicho dela, de estudo, essas coisas assim, então ela já estava conectada com esse mundo e eu perdida ali, porque eu assistia muito vídeo de faxina. Eu gosto de assistir uma que é brasileira, mas que mora fora, então eu me lembro que eu falava pra ela, não, eu quero gravar. Me lembro que meu cabelo ainda era curto, eu sentada ali e falei assim, eu quero gravar. O que eu faço para gravar um vídeo pro YouTube? Aí ela, você tem certeza? Porque, você tem que saber, tem que estar com a mente aberta, tem que saber lidar com as críticas, porque muitas pessoas vão te elogiar, vai colocar um comentário que é legal, mas tem muitas outras pessoas também que vão colocar aqueles comentários maldosos, né? Coisas assim que a pessoa tem que estar preparada mentalmente para receber. Você tem consciência disso? Eu falei, tem. É isso que eu quero. Então, como é que eu faço? Aí eu sentei ali, ela, então vamos fazer. Era um outro telefonezinho, a gente não tinha tripé, não tinha nada. E ela segurando ali, olhando pra mim. E eu assim, um pouco de vergonha. E ela, pode ir. Aí eu, né, comecei a gravar e falando que eu ia começar por uma deep clean. Hoje em dia eu morro de rir. Eu falei, bem natural assim. Gente, eu vou começar fazendo uma deep clean. Como eu assistia, né, as meninas brasileiras que moravam fora, que trabalhavam com faxina,
Então eu achava o máximo aquela palavra, de piclim. Aí depois eu fui caindo e falei assim, gente, de piclim é faxina. Eu moro no Brasil, não moro nos Estados Unidos. Então tem que ser faxina, faxina é faxina, né? Quando eu ia fazer os meus bolos, ou quando eu faço meus bolos, geralmente eu falo assim, eu vou fazer no meu bol, pegar o bol. Aí, quando eu fui prestar bem atenção, bol nada mais é do que uma vasilha, uma bacia, né? E assim foi, então eu achei muito engraçado. E eu fico vendo meus vídeos de antigamente e acho muito, muito, muito bom mesmo voltar ali no passado. E eu, apesar de gostar muito de gravar, gente, eu faço disso tento fazer uma fonte de renda, né? Hoje eu procuro estar mais próximo às minhas filhas, né? Para poder recuperar um pouco o tempo perdido. Não perdido no sentido, eu não saía para balada, não, nunca foi, né? Mas como eu disse, eu trabalhava de CLT, então eu trabalhava num call center. De uns 5 anos antes de eu sair, eu passei para a parte administrativa, aí sim eu trabalhava até sexta, porque eu fiz uma cirurgia de tireoide e fiquei com uma sequela na minha corda vocal, né? Eu retirei toda a tireoide, mas eu fiz fisioterapia. Enfim, eu fazia com fono para poder voltar a corrigir, mas não teve essa correção porque uma corda vocal minha foi afetada devido ao nódulo que já estava batendo. Então, eu não poderia estar assim no atendimento 6 horas por dia falando sem parar continuamente, porque isso me deixa um pouco cansada, né? Por ter só uma corda vocal trabalhando. Então, aí foi que eu passei, mas antes disso eu trabalhei 12 anos no atendimento, no call center mesmo, de segunda a sábado, de segunda a domingo, uma folga por semana e um domingo por mês, porque é lei. Então eu não tinha muito contato assim com as meninas. A Luísa nasceu, eu já trabalhava nessa empresa, eu fiquei os 4 meses de licença, depois coloquei numa creche para poder voltar a trabalhar. A Duda já ia para creche também, desde pequenininha. E então eu não tinha muito contato. Então hoje eu também fazia parte do sindicato, né, da minha categoria. Então eu viajava, né, eu tinha que estar sempre viajando com o sindicato e foi muito proveitoso, aprendi muito com o sindicato que eu fiz parte. E ele ainda hoje faz parte da minha história, da minha vida, né? Mas eu perdi um pouco esse, assim, contato direto, assim, com as meninas. E hoje eu tento recuperar isso, até porque eu tenho 53 anos, já indo para os 54. E para o mercado de trabalho, você passou de 40, você já está velho para o mercado de trabalho. Essa é uma boa realidade, né? O mercado de trabalho não gosta de dar oportunidade a pessoas que têm mais experiência. Ele prefere dar oportunidade para os jovens, que eu não tiro o mérito, não, entendeu? Só que eu acho que, né, o mercado é tão amplo, que eu acho que está aberto para todo mundo, independente da sua idade. Mas não funciona dessa forma. E eu estou buscando o meu crescimento no meu canal do YouTube. Por isso, eu, primeiramente, sou muito grata a todos que estão comigo aqui até agora. Os que estão chegando, né? Os que gostam dos meus vídeos, os que assistem minhas receitas, os que veem minha misturinha, os que acompanham o meu dia. Eu hoje não estou gravando tanto quanto eu gostaria por mim. Eu gravaria todos os dias, colocaria todos os dias da semana, mas eu dependo da Maria Eduarda. Às vezes eu me estranho um pouco com ela, né, como uma boa geminiana, né? Tem um dia que o meu
o meu gêmeo tá virado pro lado fofo, mas tem dia que o meu gêmeo tá virado pro lado encrenqueiro. E eu fico assim, Duda, vamos lá, Duda, qual é o meu vídeo? Mas eu, por um lado, quando eu falo, depois eu fico, né, pensando que, como ela está fazendo engenharia, ela trabalha muitamente com cálculo, né? E eu poderia pedir a Maria Luísa, poderia, porque a Maria Luísa também, de uma certa forma, não ficaria igual, mas ela saberia fazer, porque o pessoal que nasceu para agora, todo mundo sabe mexer com a internet, menos eu, só sei gravar. Mas, assim, eu acho que já tem uma pegada, um formato. E quando eu falo assim, Duda, me ensina então, me ensina a editar. Não, pode deixar. Aí ela quer abraçar o mundo com as pernas e acaba não conseguindo, por quê? Ela tá fazendo o curso dela de inglês, que ela precisa muito, né? Não é nem uma questão de querer ser americanizado, mas hoje em dia, para você conseguir um bom emprego, né, você tem que saber. E não adianta você falar assim, eu sei aquele verbo to be que eu aprendi na escola. Não, porque as empresas botam ali para você fazer uma entrevista, mesmo que online, com uma pessoa que só fala inglês. E se você não souber, e se você fala que sabe e não sabe, você acaba se queimando, né? Então, mas é isso. Mas eu vou procurar gravar, é o que eu disse. Eu aqui no apartamento tá ficando um pouquinho impossível, mas não deixarei de gravar. Vou até ver se esses dias dá para gravar alguma coisa. Mas eu vou procurar gravar onde eu estou, né? Onde eu estou ficando durante a semana, principalmente por causa do colégio, por causa dessa questão de passagem, né? Porque para mim tá um pouco complicado nesse momento, mas eu creio que é uma fase e que tudo na vida passa. Passa as fases boas, como também passa as fases não favoráveis a nós, né? Mas sendo que, assim, eu, mediante isso, eu já digo que eu gravando lá, vocês vão ver que não é, assim, né? Eu já gravei, inclusive, eu gravei onde tem os patos, galinhas, eu tirando a acerola, quando eu fiz o concerto dos meus banquinhos, é nesse mesmo local, sendo que o fogão era o fogão que estava com a minha mãe, então já é um fogão mais antigo, esse fogão era até meu, esse fogão é meu antes da existência da Maria Eduarda, pra ver, Maria Eduarda tem 22, aquele fogão deve ter uns 25 anos, e ele funciona até hoje perfeitamente bem. Então, caso eu faça alguma receita ali, é uma casa humilde, não que a minha seja uma casa espetaculosa, não, que a minha também é humilde, muito humilde também, né? Mas é só para vocês terem ciência, né? É um fogão que não é novinho, mas assim, vai ser tudo feito com carinho, tudo feito com amor. Lá eu vou procurar mais gravar as partes de receitas e deixo, quando tiver que fazer alguma faxina, gravar aqui no apartamento, colocando as músicas, né? Porque hoje em dia vocês vão ver vários barulhos aí, não está sendo possível assim gravar com os sons que eu gosto, né? Que você faz uma comida, aí faz aquele barulhinho ali da panela. Hoje em dia você tem que botar mais o som, usar mais essa tecnologia. Mas é isso, pessoal. Eu vou me despedindo por aqui. E eu agradeço mais uma vez, meu muito obrigado, minha gratidão a quem já está aqui. O YouTube, eu estou fazendo dele, apesar de gostar muito de gravar, mas eu não vou ser hipócrita. Eu estou fazendo dele uma ferramenta de trabalho, uma coisa para me poder tirar uma renda, né? Como tantas outras pessoas, e né, ninguém hoje em dia faz vídeos somente por amor. Todo mundo está visando na parte financeira, e eu seria hipócrita em dizer, não, gente, tá tudo bem, eu só tô aqui porque eu quero estar aqui. Eu tô aqui porque eu quero estar aqui realmente. É prazeroso para mim, eu não faço por obrigação. Eu não faço assim, ai, tem que gravar hoje, ai, que horrível. Não, eu amo
fazer isso aqui. Mas não é uma CLT, né? A gente não tem aqueles direitos adquiridos, férias, décimo. Você tem que correr atrás ali mesmo do seu objetivo e eu tento fazer o máximo. Então é isso aí, eu conto muito com vocês. Quem puder me ajudar a divulgar o meu canal, a compartilhar, a deixar seu comentário, que é o engajamento do canal. Assim o YouTube entende que o meu canal, né, os meus vídeos estão sendo satisfatórios e faz a entrega para vocês e para outras pessoas. Então eu quero muito poder continuar contando com o apoio de vocês que têm me dado até aqui, e eu sou muito grata, muita gratidão, né, até aqui. E é isso aí. Eu desejo uma excelente Sexta-feira da Paixão para todos vocês. Um excelente sábado de aleluia, que hoje em dia eu acho que nem Maria mais o Judas, né? Que antigamente, quando eu era criança, nossa, a gente adorava ir para trás dos Judas, para ver quem era o fofoqueiro da vez. Quais os nomes que acabei ali nos... Essas meninas hoje, eu digo meninas porque eu refiro a minhas filhas, mas eu digo assim, em geral, né? As pessoas de hoje nem sabem o que é malha ajuda, né? Porque antigamente, nossa, não, a Duda pegou, a Luísa não pegou não, mas a Duda ainda pegou quando era menorzinha, ainda tinha, a pessoa ainda botava uns Judas ali, botava o nome das fofoqueiras, mas hoje em dia você nem vê mais Judas por aí, gente, é incrível, né? Como é que as coisas vão se perdendo no meio do caminho, né? Desejo boa Páscoa a todos vocês, né? Pensando que a Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? Quem não teve a possibilidade de comprar nem mesmo uma caixinha de bombom, não se frustre por isso. E eu também, muitas vezes, eu também já às vezes não consegui comprar. Mas o que nós temos que passar para os nossos filhos é o valor, é o que representa ali o dia da Páscoa, né? Porque por mais que você não tenha, porque o bombom é só um símbolo e um símbolo para o comércio, né? Mas para quem não puder por algum motivo, né? O importante é a gente estar com saúde, seguir em frente, respeito. Eu sempre agradeço a Deus por tudo, muita gratidão. Eu agradeço por cada conquista que eu tenho. Eu agradeço por cada um de vocês que chega no meu canal, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade de amanhecer a cada dia. Agradeço pelo ir e vir das minhas filhas, por Deus dar livramento a todos nós, pela saúde. E eu acho que é isso que hoje em dia mais nos importa, né? Porque tudo é passageiro, tudo fica, e é isso aí. Então, uma boa Páscoa, fiquem com Deus e um beijo a todas. Obrigada até aqui por vocês estarem comigo, tá bom? Tchau, gente.